enquanto o governo federal mantém o silêncio sobre o corte de gastos, o executivo decidiu usar a Lei Rouanet para realizar a primeira fase da obra de restauração da Praça dos Três Poderes em Brasília. Olha que bonita ela vai ficar! A proposta de captação de recursos foi produzida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e já está em análise pelo Ministério da Cultura. Prioridade zero a restauração da praça. O valor desse recurso ainda não foi revelado. Vale lembrar que a Lei Rouanet é uma forma de captação de recursos para projetos culturais por meio de renúncia fiscal, quer dizer, deixa de arrecadar o governo para morder em outra área com as empresas. As empresas investem nos projetos e podem abater esses valores diretamente do imposto de renda. Ainda sobre essa importante obra de restauração da Praça dos Três Poderes, o governo fez uma licitação através do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e vai desembolsar mais de R$ 745 mil para investir na obra de reestruturação da praça. Henrique Kriegner, eu não entendo muito a cabeça de um esquerdista socialista. É uma questão de ideologia, disso ou daquilo. That's the economy. Eles pensam que dinheiro dá em árvore. Não, esse governo foi um governo eleito para o social. Kriegner, como é que você vai fazer o social se você não consegue economizar o suficiente para investir na área social? Não foi eleito pelo social e não pensam também nos impactos das decisões, Capês. Olha, realmente a ideia é de que o dinheiro dá em árvore e de que o dinheiro público, você precisa de mais dinheiro, então faça mais dinheiro. Essa é a defesa que eles estão trazendo agora nesse momento. A gente tem a máquina aqui, a gente tem a impressora, vai fazendo aí e esquece inflação, esquece ajuste fiscal, esquece responsabilidade de qualquer tipo. Querem dar praça e aí arcar com esses custos em detrimento, na verdade, de todos os outros custos que seriam necessários para agora. Eu já trago aqui alguns outros pontos. Nós estamos chegando aí no período mais intenso de chuvas. Nós saímos de um ano de extremamente prejudicial nessas questões de desastres climáticos, né? O próprio governo fez toda aquela questão para dizer, lembra do termo que a Marina Silva usou? O terrorismo climático, né? Para dizer o momento que nós estamos vivendo. Até hoje não se sabe o que significa terrorismo climático, mas estamos chegando no período de chuvas. Quais são as obras do governo federal que estão sendo feitas para impedir deslizamentos de terra? Quais são as obras para conter todos esses... Enfim, tem tantos outros lugares que esse dinheiro poderia ser bem gasto que não na Praça dos Três Poderes, sendo utilizado via Lei Rouanet. É uma bagunça. Então, 3 bilhões para a Lei Rouanet, 50 bilhões de emenda parlamentar, 6 bilhões de fundo partidário. Esses mesmos valores voltando vez após vez e compromisso nenhum com a população. Essa é a tristeza que o Brasil se enfiou hoje. Muito bem. Desde Chiocari, o que espanta é o seguinte, o governo não está sabendo se comunicar com o mercado. Tá certo que é uma obra aí de menos de R$1 milhão, mas quando o presidente diz está na hora de comprar avião novo para todo mundo, para mim e para os ministros, vamos reformar a praça, vamos continuar com a Lei Rouanet, não vamos cortar os gastos, não é hora de cortar gastos. Ele está mandando um sinal equivocado para quem produz. Porque o empresário que sustenta esse país com o pagamento de tributos começa a ver, eu estou me matando de trabalhar, estou tentando acreditar no país, estou gerando emprego, estou enfrentando uma situação em que há um recorde de recuperações judiciais de empresas e o governo não está nem aí. Está parecendo a família real de Bourbon na França, no final do século XVIII, que não acabou muito bem aquela história, né? Queria te ouvir. Então, Capês, tu falou aqui brevemente da relação do PT com o mercado, né? Aliás, o presidente Lula falou, ele tem o mercado como um inimigo, né? Ele falou que já venceu o mercado uma vez e vai vencer de novo, né? Então já começa por aí. Mas aí, indo especificamente em relação à Lei Rouanet, só para a gente ter uma ideia, ela foi criada em 1991 e sempre envolta em escândalos. A gente teve talvez o maior deles, que foi em 2016, que a Polícia Federal fez uma operação chamada Boca Livre, que investigava desvio de 180 milhões de reais na Lei Rouanet, com superfaturamento e a apresentação de notas frias, né? E desde então, o que a gente tem visto é a Lei Rouanet sempre beneficiando o grande produtor, o grande artista, e não em relação à proposta inicial dela, que era beneficiar o pequeno artista, promover a cultura de rua,
cultura daquele médio e pequeno empreendedor. Isso é tudo que a Lei Rouanet não olha. E aí, se a gente for olhar também numa questão um pouco mais macro, o governo privilegia avião, privilegia quarto de 200 mil, passagem para a abertura de Olimpíada, onde leva 100 assessores. E quando a gente tem que olhar realmente para a cultura, hoje de manhã a gente estava falando aqui na Jovem Pan justamente sobre isso, né? Dos problemas do Brasil em relação... O Kriegner falou aqui do produtor, a gente tem um problema seríssimo em relação à segurança pública e a gente vai falar sobre o PCC aqui. Então, parece que o PT não olha para os problemas do Brasil, ele está olhando sempre para o umbigo dele. E eu reitero o ponto aqui, a Lei Rouanet, ela começa com um propósito de ouro, mas ela está completamente, assim, 99,9% desvirtuada. Não faz o menor sentido reformar a Praça dos Três Poderes. O que isso vai trazer? Vamos combinar? Ela já é linda. Não precisa. Essa reforma não faz sentido nenhum. Ô, Sérgio Zagarino, você quer aplicar recurso da Lei Rouanet, que é importante, mas não é prioridade. Mas você quer aplicar recurso, por que não estimula, então, o artesanato local? Exato. Tentar gerar empregos, sobretudo para a população pobre que está na periferia, estimular iniciativas artísticas espontâneas. Ou seja, parece que é um desvio no foco. O governo está tendo uma miopia administrativa que eu estou pasmo de ver. Onde isso vai parar? Quer dizer, reforma agora, mandando um recado que vai fazer a reforma da Praça dos Três Poderes, quando todo mundo dizendo que vai apertar o cinto e não ter gastos. Esse governo não está enxergando? A bolha de Brasília está parecendo o Palácio de Versalhes? Capês, você comentando dessa forma, a Deise afirmando que o pequeno artista que tinha que receber, eu tenho certeza que agora, se ela está nos assistindo, Cláudia Raia está desesperada, discordando, porque ela foi uma das maiores beneficiadas. Capês, é um absurdo imaginarmos que todos os artistas que têm um certo nível, eles são super a favor da Lei Rouanet e eles tentam colar no governo aquela narrativa de que este governo é o que apoia a cultura. Não é. Na minha opinião, esse valor não tinha nem que sair diretamente do governo federal para a mão do artista. Esse valor, se ele existe, ele deveria ser destinado para as prefeituras, para poder fomentar as pastas das secretarias de cultura, que elas sim saberiam na ponta onde aplicar para o pequeno artesão, para o pequeno artista local. Aí o dinheiro seria utilizado com o objetivo inicial dele, que a Deise bem pontuou, lá em 1991, quando ainda tinha um objetivo de incentivar a cultura. Agora, você incentivar a cultura, dizendo que você tem que financiar o show da Cláudia Raia, 200 anos de TV famosíssima, financiar show de artista de banda famosa lá, do Detonautas, não lembro nem o nome dele, de outras bandas que já fazem sucesso. Me explica. Não faz o menor sentido. E quando o governo faz uma ação dessa, o que significa? Que não tem prioridade. Falta prioridade para o governo federal na hora de você ali despender seus gastos. Diga o Santa Cruz, é o vocalista do Detonautas. Muito bem. Para de pegar no pé da Cláudia Raia, você também é chato. Todo programa você fala da moça. Eu vou ter que falar também. Então fala também, você também é promotora. A promotora, promotora não. Procuradora de Justiça, a doutora Eliana Passarelli, já está no último grau da longa carreira do Ministério Público, não é isso? Promotora substituta, primeira em trânsito, segunda em trânsito, terceira em trânsito, trânsito especial e também procuradora de Justiça, especialista no combate ao crime organizado, atua em vários casos importantes. Ela vai falar mais tarde sobre essa questão do PCC. Mas eu queria te ouvir, então. Então eu quero falar da Cláudia Raia, quero falar... Deixa a Cláudia Raia. Fala, não vou deixar. Então não fala. É só a Cláudia Fala, Raia. meu amor. Não é só a Cláudia Raia, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Quanto custa o ingresso para uma peça da Cláudia Raia, mesmo com os benefícios da Lei Rouanet? R$450, R$300, acho que R$200 o mais baratinho. Então, imagina o resto, né, que vem por aí, né, Zagarino? Do outro lado, eu também queria só comentar uma coisa. Vamos tirar dinheiro já nessa reunião que está todo mundo se matando aí? Vamos tirar dinheiro da Lei Rouanet. Porque no governo passado, lá atrás, o que acabou ficando para trás também foi a Lei Rouanet. Então, agora, também acho que tem que ser tirado esse incentivo, né? Porque, como bem disse o Capês, as empresas tiram de um lado e colocam de outro, não tem muito jeito. E eu queria lembrar só uma coisa, Capês, que mais da metade do nosso público não vai lembrar. Mas aí eu recomendo um Wikipédia. Daqui a pouco vai entrar essa campanha.
essa campanha. Doe ouro para o bem do Brasil. Que é o que está faltando. Só isso que eu queria falar. Muito